sigamos. Então, mais ou menos o roteiro que está preparado para essa apresentação, para o evento de hoje, falarmos do calendário, falarmos da nossa proposta do curso, a apresentação das disciplinas e dos docentes, eventualmente alguns desses docentes vão estar presentes aqui hoje, e nesse momento eles tomarão a palavra para poderem apropriadamente se apresentarem, bem como apresentarem o conteúdo da sua disciplina, né? Vou falar também sobre a estrutura do curso e, como eu havia mencionado, vamos ter ao final uma palestra ministrada pelo professor Ednilson. E eu falei de apresentação, né, dos professores e acabou que eu mesmo não me apresentei, né? Porque eu estou aqui tomando a palavra e conduzindo o evento, né, essa nossa reunião. Bom, eu me chamo Breno Alexandre Pereira, né? Eu sou professor de uma das disciplinas do curso, eu leciono a disciplina de modelagem numérica e transporte de contaminantes, e também sou um dos coordenadores do curso, né, juntamente com a professora Elisângela e o professor Josias. A professora Elisângela, o professor Josias está aqui presente, e a professora Elisângela deve entrar daqui a pouco também. Você gostaria de se apresentar, professor Josias? Boa noite aí, pessoal. Consegui entrar agora. Aquele link estava Ótimo. entrando num lugar lá de propaganda. Pessoal, boa noite. Obrigado aí pela participação de todos vocês, né? Nosso curso aí já está bem sedimentado no mercado, né? Muita aceitação. Inclusive, Breno, vocês sabem, o meu filho foi aluno da primeira turma, nós estamos na oferta 8, né? Então, assim, hoje ele atua na área da engenharia hidrogeológica, que é importante, né? Porque nós estamos aqui numa área de mineração, em Minas Gerais, e sempre precisa de um profissional com essas habilidades na área da engenharia hidrogeológica, tá bom? Associada, lógico, a outros profissionais. Então, assim, dou boas-vindas a vocês que vão começar no curso e aos professores que estão conseguindo entrar aí, principalmente o Ednilson, que vai fazer a apresentação para nós. Eu vou estar aqui conectado e aí vocês podem fazer perguntas no chat. E aí, você pôs para gravar, né, Breno? Coloquei, já está gravando. E aí, qualquer coisa a gente responde ou no chat mesmo ou no final da apresentação. Qualquer dúvida em relação ao curso, tá bom? Uma boa noite para todos nós. Obrigado, professor Josias. Eventualmente eu vou contando com o conhecimento do professor Josias, principalmente nas questões mais referentes a PUC, eventualmente algumas dúvidas que vocês possam ter da parte administrativa do curso como um todo, o professor Josias vai nos ajudar aí. Mas, como eu estava falando, eu sou professor e sou coordenador também, um dos coordenadores do curso, um dos professores do curso. Acabou de entrar aqui com a gente a professora Ana Carolina, que é professora da disciplina de Hidrogeologia e Mineração, o que remete numa questão que o professor Josias colocou, que é interessante. Esse é um curso híbrido, né, assim, uma modalidade online. Eu vou falar disso de novo mais ao final, que ainda que o curso seja online, nós incentivamos muito que todos tenham a oportunidade possam, né, assistir às aulas de forma síncrona, né, durante o momento que o professor está ministrando as aulas, né, diferentemente do curso de EAD, onde as aulas elas ficam gravadas, disponíveis para que os alunos possam assistir no momento mais oportuno, nós temos a oportunidade de estarmos ao vivo, né, não presentes fisicamente, mas naquele momento ao vivo, onde que nós estamos, né, das segundas e quartas-feiras, de 7 horas até as 9h40 da noite, nós vamos estar, né, sentados, ministrando o conteúdo daquela aula. E por que a gente incentiva que os alunos e alunas estejam presentes?
para que eles possam sanar as suas dúvidas, né, durante o calor das próprias discussões que são trazidas pelos professores. Os professores que nós temos no curso são professores com uma bagagem profissional, uma bagagem técnica e de conhecimento muito grande, e acho que o grande incentivo da pós-graduação, além desse conhecimento técnico, é poder aproveitar a vivência dos professores, dos profissionais, né? Que são professores e são profissionais que atuam na área de hidrogeologia. E dentro dessa lógica que o professor Josias falou, da questão da mineração, a ideia é que a gente possa abordar as diversas disciplinas da hidrogeologia como um todo, mas a gente acaba não podendo nos desconectarmos do nosso DNA, que a sede da PUC Minas é em Belo Horizonte, a sede do nosso curso é em Belo Horizonte, por isso nós estamos muito vinculados ao setor de mineração, né? E essa parte do desenvolvimento da hidrogeologia e mineração teve muito atrelada aqui em Minas Gerais com a mineração, né? As duas coisas caminharam muito juntas desde aí meados dos anos 1980. Então, o nosso curso ele tem esse perfil muito voltado para a questão da mineração, né? Temos uma disciplina de mineração. É um curso híbrido, porque nós temos, e eu vou falar disso também oportunamente, nós temos esse momento dos encontros presenciais, né? De 2 a 3 vezes por ano, pelo menos 2 vezes, nós temos visitas técnicas, né? Que acontecem em alguma área de interesse próximo a Belo Horizonte. Então, vamos eventualmente em centros de pesquisa, vamos eventualmente numa mineração, né? Aquilo que a gente possa vermos em campo aquilo que a gente discute na sala de aula, né? Então, é uma oportunidade rica, porque durante as visitas nós temos vários professores, né? Então, acaba sendo uma discussão multidisciplinar, né? Então, a gente está em campo falando sobre poços tubulares, a gente está em campo falando sobre a relação da hidrogeologia com a operação de uma mina, a gente está em campo discutindo sobre hidrogeoquímica, a gente está em campo falando de hidrologia, a gente está em campo falando de geofísica, a gente está em campo falando até mesmo de modelos numéricos. Então, a ideia é termos ali, naquele momento, uma oportunidade para trazermos, né, essas diversas discussões dessas diferentes áreas, tudo dentro de uma convergência para a hidrogeologia, né, e aquele fomentar essa discussão junto com os alunos que possam estar presentes nessas visitas, que são comunicadas, né, com tempo hábil para que as pessoas possam se programar para virem a Belo Horizonte, né? As visitas sempre saem daqui de Belo Horizonte. A gente tem aí mais ou menos uns 70 quilômetros de raio de influência, né? Amarrando com o conceito da hidrogeologia, a gente tem uns 70 quilômetros de raio de influência onde a gente pode realizar as nossas visitas. Enfim, enquanto eu conversava aqui, o professor Diógenes também está aqui presente com a gente. E boa noite, Diógenes. Boa noite, Carol. Boa noite para quem eu ainda não havia dado boa noite. Acho que depois. Tudo bom, né? Todos. Sejam bem-vindos aí, gente, na nossa reunião. Para quem entrou depois, acho que eu vi aqui, acho que o Eduardo, o Biraci, colocando de novo, sinto-se à vontade de fazer perguntas, né? A nossa ideia aqui é que a gente possa tirar dúvidas sobre o curso como um todo, e tem alguns professores aqui, eventualmente podemos sanar algumas dúvidas específicas de alguma dessas disciplinas. Com relação a, né, os objetivos, né, o que a gente busca dentro desse conteúdo, passar, né, qual que é a nossa preocupação que a gente consiga formar os nossos alunos e alunas ao final desses 18 meses,
que eles consigam ter um nível de conhecimento relacionado à análise e gestão dos recursos hídricos, domínio de técnicas de investigação hidrogeológica. Isso, todos esses temas que eu vou colocar aqui, eles acabam se disseminando pelas diversas disciplinas do curso, tá? Então, questões relacionadas à identificação e solução de problemas ambientais, modelagem hidrogeológica computacional, interpretação de dados hidrogeoquímicos, planejamento e gestão de projetos hidrogeológicos. Então, já são coisas que que eu já estou mencionando aqui, que vamos detalhar durante as disciplinas, mas a gente vai falar de hidrogeoquímica, a gente vai tratar sobre legislação, isso é extremamente importante, né? Então, temos o professor Alan, que ele vai trazer essa bagagem de conhecimento a respeito dos meandros do setor de legislação e de gestão sobre águas subterrâneas, certo? Não, dentro dessa lógica também de conhecimento legal e regulatório, certo? Os objetivos do curso são, então, preparar o aluno visando o aprimoramento profissional, desenvolvendo e aperfeiçoando informações que envolvam conhecimento de hidrogeologia e suas principais aplicações em suprimento hídrico e controle de poluição oriundas das atividades antrópicas. Vamos introduzir ferramentas modernas de engenharia hidrogeológica para utilização em projetos, fornecer conhecimentos específicos na área de engenharia hidrogeológica para atuar nos campos de consultoria e projetos e, por fim, prover os setores da indústria, principalmente a mineração, com profissionais de excelência no ramo da engenharia hidrogeológica. Então, esse foi um curso que, quando ele foi pensado pelo professor Rafael Colombo, pelo Josias, pela professora Elisângela, eu ingressei o corpo de coordenadores apenas em 2024, que quando eles pensaram nisso, era exatamente vir a atender, vir ao encontro de uma demanda que existia no mercado de trabalho, que é aumentar a capacitação de profissionais na área de hidrogeologia. Eu trabalho com hidrogeologia desde 2002 e aqui no Brasil a gente sempre sentiu falta de um curso voltado ao mercado de trabalho, né? Claro que sempre houveram capacitações de conhecimento técnico dentro do setor acadêmico, né? Questões relacionadas ao mestrado, a um doutorado, mas assim, acabava que aquelas questões que realmente conseguiam trazer as informações no nível de detalhe, de atuação no mercado de trabalho, eu, como profissional que estou aí desde 2002, eu sempre senti falta. E eu acho que esse curso, ele tem esse mérito, né, de trazer profissionais com um nível de bagagem profissional, técnica, da mão na massa, muito grande. E os professores, eles têm a oportunidade de trazer isso em sala de aula, das suas vivências. Então, quando a Carol for falar sobre questões de hidrogeologia e mineração, ela vai falar da sua vivência na empresa, né, atuando com mineração. Quando o professor Diógenes for colocar questões relacionadas à hidrogeotecnia, ele vai trazer coisas sobre a vivência dele, com geotecnia, como que a hidrogeologia conversa com a geotecnia, quais são essas interfaces, elas são questões separadas ou elas conversam bastante? Eles conversam bastante. E o professor Diógenes vai trazer isso. Quando a Brenda for discutir questões, desculpa, relacionadas à hidrogeoquímica, ela vai falar de coisas que ela viu, né, de projetos com os quais ela trabalhou. Quando eu falar de modelos numéricos, eu vou falar da minha vivência com modelamento numérico, que eu faço desde 2002. Quando o curso foi criado, então, em 2022, a gente observou a procura, né, dos profissionais que vieram buscar esse conhecimento, né? Como coloquei na divulgação lá, né? A gente vai trabalhando com hidrogeologia, vai trabalhando, vai aprendendo, batendo cabeça e por diversas vezes nós sentimos falta de uma fonte né, fazendo a referência também à hidrogeologia, de uma fonte, de uma nascente, onde que a gente possa buscar suprir essa nossa sede de conhecimento, né? Onde que a gente pode buscar isso aí. Então, acho que esse curso, ele trouxe isso.
Então, foram mais de 100 alunos inscritos naquelas duas turmas que, quando começou na oferta 1, lá em 2022. Então, tipo assim, era uma demanda reprimida, né? Nesse momento, a gente já está com 27 alunos inscritos para essa oferta 9, né? A gente quer que mais gente se inscreva, porque é uma oportunidade realmente de, de formar profissionais capazes, né, com maior bagagem técnica que possam atuar, né? Então, a missão do curso ela está muito voltada para essa questão, né, de colocar no mercado de trabalho profissionais com conhecimento técnico, prático, capazes de atuar no setor de hidrogeologia em alto nível, né? É esse que eu acho que tende a ser a nossa grande missão. E aí a gente vai passar. Alguém tem alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa do que eu falei até então? A ideia agora é a gente passar um pouco sobre cada uma das disciplinas, né, que a gente tem no curso. Bem? Não? Então, sigamos, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 12 disciplinas, né? Durante o curso. Geralmente as disciplinas elas acontecem aos pares, né? Como que isso acontece? As aulas acontecem às quartas, às segundas e quartas-feiras. A professora Elisângela, também coordenadora do curso, acabou de entrar. Boa noite, Elisângela. A ideia, então, das disciplinas é que a turma, né, da oferta 9, eles vão ter uma aula de uma das disciplinas na segunda-feira e uma outra disciplina na quarta-feira. E isso durante o tempo de duração de disciplina. As disciplinas elas têm cargas horárias diferentes, então algumas vão durar aproximadamente 3 meses, outras vão durar um pouco menos, mas a ideia é ter sempre duas disciplinas acontecendo em paralelo. Tá? As primeiras disciplinas costumam ser, né? E lógico que a professora Elisângela ainda vai preparar todo o calendário certinho para a oferta 9, mas no geral é que a gente comece o curso com a disciplina da professora Maria Antonieta, que é a disciplina de Geologia Geral e Hidrogeologia. E tem uma questão também interessante, antes de eu falar especificamente da disciplina da Antonieta, foram feitos, né? Como eu disse, o curso ele começou em 2022, e ao longo desses 4 anos, a gente fez alguns ajustes nessa grade curricular do curso, né? Entendendo quais eram os ajustes que nós precisávamos fazer. Então, um desses ajustes foi exatamente relacionado à disciplina da Antonieta, que era uma disciplina de hidrogeologia geral. Só que a gente começou a observar que profissionais de diferentes áreas começaram a demonstrar interesse pelo curso. E por uma oportunidade da gente nivelar o conhecimento, principalmente no que se refere à geologia, né, a hidrogeologia, né, é a água subterrânea, é a geologia com meio subterrâneo, é a água com meio subterrâneo. Esse meio subterrâneo, o subsídio quem dá é a geologia. Então, eventualmente, os profissionais que eles não vêm de uma graduação relacionada à geologia, podem se sentir um pouco perdidos, podem se sentir que falta um pouco de conhecimento para acompanharem as disciplinas. Então, por isso, a gente aumentou um pouco a carga horária da disciplina da Antonieta, de forma a incorporar, né, um nivelamento de informação relacionada à geologia, para que, então, ela possa entrar dentro do que está especificado na ementa da disciplina da Antonieta, né, que é tratar sobre
a origem e importância das águas subterrâneas, a água subterrânea no Brasil, definição de aquíferos, características hidrogeológicas das zonas saturadas e não saturadas, tipos de aquíferos quanto à pressão, lei de Darcy, escoamento das águas subterrâneas em meios porosos, fissurais e cársticos. Espera que eu estou lendo numa letra muito pequena, que deixa eu ler na outra. Rede de fluxo de águas subterrâneas, geração e interpretação, práticas com ferramentas tecnológicas, softwares. E quem dá essa disciplina é, como todos os nossos profissionais que lecionam as disciplinas, uma profissional com uma bagagem gigante, né, que é Maria Antonieta Alcântara Mourão, que ela é geóloga, ela é mestre em geologia e doutora em meio ambiente. A Antonieta tem uma atuação como hidrogeóloga sênior no Serviço Geológico do Brasil. Então, não sei, para as pessoas que eventualmente sejam interessadas, se elas tiverem já algum nível de atuação sobre a hidrogeologia nessa região que eu mencionei sobre as mineradoras aqui próximas a Belo Horizonte, elas estão associadas a uma feição geológica, fisiográfica, que se chama quadrilátero ferrífero. Né? Então, o quadrilátero ferrífero, nós temos diversas minas de ferro, minas de ouro, e uma das grandes referências que nós temos sobre a hidrogeologia do quadrilátero ferrífero é a própria tese de doutorado da Antonieta. Né? Então, uma das principais referências que a gente tem para a hidrogeologia do quadrilátero ferrífero é Mourão 2007, que é o trabalho da própria Antonieta, a sua tese de doutorado. A Antonieta é uma das primeiras professoras do curso que ela vem lecionando esse primeiro contato com a hidrogeologia, né? Passando os conceitos, né? É o início, né? O que vai dar, vai fornecer as ferramentas básicas para que vocês possam acompanhar todas as outras disciplinas do curso. Geralmente, a disciplina da Antonieta, de hidrogeologia, ela é dada em paralelo à disciplina de hidrologia. Né? Como eu mencionei sobre a geotecnia, quando eu falei do Diógenes, que a geotecnia não está desassociada da hidrogeologia, né? Elas são disciplinas irmãs, principalmente no que a gente fala de mineração, seja em questões de análise de taludes, análise de pilhas, análise de barragens, né? Também a gente fala da hidrogeologia e hidrologia como disciplinas separadas, água superficial, água subterrânea, mas essas questões não estão desassociadas na natureza. Então, o conhecimento sobre hidrologia se faz muito necessário. E é por isso que a gente tem essa disciplina que é dada pelo professor Márcio Cândido, né? Ele dá essa disciplina que vem trazendo conhecimentos de hidráulica, de hidrologia superficial, né, balanço hídrico em bacias hidrográficas, determinação de parâmetros hidrológicos, como recarga, evapotranspiração, escoamento superficial, runoff, armazenamento, interação com as águas superficiais, subterrâneas, escoamento superficial, hidrógrafa, Q710 e práticas com ferramentas tecnológicas e softwares. O professor Márcio Cândido ele é engenheiro civil, ele é mestre em saneamento e meio ambiente e recursos hídricos e ele é engenheiro hidrólogo também do Serviço Geológico do Brasil. Então, essa disciplina do professor Márcio também é uma disciplina que ela foi adequada desde a sua configuração inicial, porque o próprio professor Márcio ele percebeu que ele, quando começava a introduzir os conceitos de hidrologia, você acha que falta um pouco de bagagem sobre hidráulica, né? Todas essas questões sobre as análises físicas relacionadas à hidrologia e hidrogeologia, todas elas partem de uma análise de hidráulica, né? Então, a gente também aumentou a carga horária do curso para que o professor Márcio Cândido ele pudesse utilizar algumas horas para poder ter esse nivelamento relacionado à hidráulica, né? Que é importante. Aí talvez seja um pouco diferente que quanto a Antonieta ela tenta suprir uma lacuna relacionada à geologia, o professor Márcio Cândido ele tenta suprir uma lacuna talvez relacionada à engenharia, né? Que tentam complementar, dar o máximo de bagagem para que os alunos e alunas possam acompanhar o curso. Professor Daniel, não está presente. O professor Daniel Pimenta,
É também um profissional com uma bagagem muito grande relacionada à perfuração e instalação de poços tubulares. E essa é a disciplina que ele leciona. O professor Daniel, ele é geólogo e especialista em engenharia sanitária e ambiental pela UFMG. Ele é um hidrogeólogo sênior na Hidropoços, né? A Hidropoços é uma empresa muito famosa relacionada à perfuração e instalação de poços tubulares. E o Daniel traz essa bagagem para a sala de aula, né? Tratando aí de questões relacionadas à definição dos poços tubulares profundos, vocação e projeto de poços, perfuração de poços, equipamento, procedimentos de segurança, perfilagem ótica e geofísica, completação de poços, materiais e procedimentos utilizados, a limpeza e desenvolvimento dos poços, a hidráulica e eficiência dos poços, teste de bombeamento, interferência entre poços, modelagem e interpretação de testes de bombeamento, sistema de bombeamento, práticas com ferramentas tecnológicas com softwares. E a ideia é que exista o máximo, o objetivo também é muito esse, que exista o máximo de interface entre as nossas disciplinas, né? Então, quando o professor Daniel estiver comentando muita coisa sobre saída de bombeamento, sobre perfuração de poço, ele vai trazer muito de coisas relacionadas à hidrogeologia que a Antonieta mencionou durante as disciplinas dela. Vai trazer questões relacionadas à hidráulica que o professor Márcio Cândido mencionou na disciplina dele. Né? E isso é uma visão prática, trazendo para um tema específico, que é a perfuração e instalação dos poços. Né? A hidrogeologia é uma das ferramentas mais importantes relacionadas à hidrogeologia, são os poços tubulares, né? São os poços de bombeamento, né? De abastecimento, etc. E por diversas vezes, o que o Daniel comentava, vai fazer menção também sobre disciplinas relacionadas à gestão e legislação de águas subterrâneas. A gente vai falar, quando o professor Alan falar de outorga de poço, vai mencionar lá, outorga para instalação, para perfuração de poço, outorga para autorização de uso de água subterrânea. E aí vai falar que precisa fazer um ensaio de bombeamento de 24 horas, apresentar os parâmetros hidrodinâmicos calculados durante o ensaio. Então, você vai entender aquilo quando o professor Alan comentar, porque você já viu isso quando o professor Daniel apresentou em sala de aula. Né? Falei do professor Alan, está aí o professor Alan, que ele é o professor da disciplina de gestão das águas subterrâneas. Ele é de formação biólogo, ele é mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos e especialização em gerenciamento de projetos, e ele é o gerente de planejamento de recursos hídricos do IGAM. O IGAM é o órgão responsável pela gestão de águas do estado de Minas Gerais, né? Então, ainda que o Alan tenha essa visão, né, muito grande e eventualmente específica da gestão em Minas Gerais, a disciplina não está limitada ao estado de Minas Gerais. Eu mencionei lá no início que, por estarmos em Belo Horizonte, né, a grande maioria dos profissionais, dos professores, estão em Belo Horizonte, a gente tem esse DNA muito voltado, né, ao que está acontecendo aqui no nosso quintal, é a mineração, é o IGAM, mas a gente quer trazer uma visão mais ampla, né? Então, a gente não vai mencionar coisas só relacionadas à mineração e água subterrânea em Minas Gerais. Então, o Alan vai trazer questões que buscam ter uma abrangência nacional, né? Então, quando a gente for falar também de contaminação, o professor Márcio Tanaka, ele está falando de São Paulo, então ele vai trazer muitas referências sobre o estado de São Paulo, sobre questões da GAC, gestão de áreas contaminadas. Então, a ideia é a gente ter essa amplitude. E o professor Alan vai trazer em sala de aula questões relacionadas à legislação das águas subterrâneas, federal, estadual, os órgãos gestores e fiscalizadores, procedimentos legais, outorga do uso da água subterrânea, monitoramento das águas subterrâneas e minimização dos impactos das águas subterrâneas. Ok? A próxima disciplina, hidrogeoquímica. Brenda está presente. Vou até poder descansar um pouquinho. Estou falando demais. Aí eu vou passar a palavra para a Brenda, que é a professora da disciplina, para que ela possa ela mesma se apresentar, bem como apresentar a ementa do seu curso. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Vocês estão me ouvindo bem? Tá
caindo Sim, uma sim. chuva aqui, mas Não, tá tá indo. perfeito. Então, boa noite, né? Eu sou a Brenda, eu sou engenheira química, formada pela UniBH, também atuo na área de hidrogeoquímica desde 2018, então a gente tem um pouco de experiência nessa parte de projetos, né? Atividade industrial, avaliação de qualidade, água subterrânea e hidrogeoquímica, assim, em geral. Essa parte nessa disciplina é muito legal, é muito interessante, porque a gente vê um pouquinho de tudo, assim, desde o começo lá do resultado, da parte de interpretação de resultados, até a gente vê alguns estudos de caso também no curso. Então, é muito legal essa disciplina. Eu sou formada, né, em engenharia química e atualmente também eu tenho uma pós em sistemas de auditoria de qualidade e meu mestrado está concluindo agora no isótopos estáveis lá no CDTN. Falando um pouquinho da nossa disciplina, a gente começa, né, com a parte de geoquímica de água subterrânea, então a gente vê muito processo de interação entre água, rocha, dissolução, precipitação de minerais, troca iônica, e como que é essa influência das rochas com a interação mesmo, né, com a mineralogia da região. Então a gente tem vários exemplos para falar sobre esse conceito inicial de geoquímica, voltada tanto para água subterrânea, mas para água superficial também. E a parte de contaminação de água subterrânea, a gente fala muito sobre alguns metais associados à mineração ou atividade compostos orgânicos e inorgânicos, né, que são os mais comuns, os inorgânicos, ou para atividade de mineração, mas também para a área industrial, a gente tem alguns orgânicos, então a gente foca um pouquinho sobre vários tipos de contaminação, o foco específico da disciplina é para a água subterrânea, mas a gente vê um pouquinho de solo, vê um pouquinho de água superficial também. A parte de qualidade, a gente compara com as principais legislações ambientais, então a gente pega, né, verifica lá como que os resultados analíticos vão estar de acordo com a legislação, com as principais legislações voltadas para água subterrânea, água superficial, como que é o enquadramento, né, dos poços e as principais, né, avaliação de qualidade mesmo. Também a gente fala um pouquinho sobre essa parte de planejamento de amostragem, então, desde do que aquecer ali, como que a gente faz a organização das atividades de campo, controle de qualidade, né? Como é que a gente faz o uso de branco de campo, branco de duplicata, calibração dos equipamentos, a gente vê toda essa parte de coleta também, então é muito interessante, né? Focado ali com os guias, né, da ANA, prevenção de contaminação e tudo mais. A gente também fala um pouquinho sobre indicadores hidroquímicos, junto com noções de hidroquímica, então a gente vai falar um pouquinho dos diagramas, né, de Piper, diagramas de Stiff, alguns diagramas específicos hidrogeoquímicos para a gente identificar ali o tipo de água, a tipologia daquela água, como correlacionar essa tipologia com a geologia da região, né? Se é uma mistura de água ou não. Então a gente consegue identificar ali as faces hidroquímicas e ter essa noção, né? Correlacionando a química da água com os resultados analíticos com as características da região. Então, é bem legal essa parte de hidroquímica mesmo, focado nos diagramas, e alguns indicadores hidroquímicos. Então, a gente fala um pouquinho da prática de IQA, né, o índice de qualidade da água, alguns outros índices específicos para a gente ter essa integração entre a parte de qualidade da água e como correlacionar isso com os resultados analíticos. A gente coloca bastante exemplo nessa parte para discutir mesmo, né, nas aulas que a gente tem ao vivo. A aplicação de isótopos também a gente fala um pouquinho, então, principais isótopos voltados para a água, então, oxigênio 18, deutério, trítio, carbono 13, 14, né, como correlacionar e interpretar os resultados isotópicos, focando ali na água subterrânea também, para estimar ali a origem e o tempo de renovação da água, né, subterrânea, e algumas ferramentas para a gente ajudar a gente a interpretar esses resultados. Então, tratamento estatístico, né, como gerar esses diagramas hidroquímicos e como fazer essa interpretação integrada dos dados. Basicamente, a gente faz toda desde do principal lá do resultado analítico até fazer toda essa associação junto com a hidroquímica. Perfeito, Brenda. A Brenda, ela trouxe uma questão aí que falou de trazer exemplos para discussão em sala de aula. Eu mencionei sobre a experiência dos professores, né, que são todos profissionais que atuam no mercado de trabalho,
que podem trazer para a sala de aula muito dessa vivência, né, da aplicação do conhecimento que eles têm em situações práticas mesmo. E o que é interessante, no curso de pós-graduação, nós também temos que boa parte dos alunos são profissionais que estão atuando no mercado de trabalho, né? Então, são profissionais, eles vão vir de diferentes áreas, então, eventualmente, vão ter alunos que têm muita experiência com postos tubulares, mas pouca experiência com modelos numéricos, alguns trabalham com geofísica, mas sabem pouco de hidrogeoquímica. Então, as aulas, é interessante que nós tenhamos essa dinâmica de que os professores possam trazer exemplos para discussão, mas que os alunos e alunas também possam trazer muito da vivência deles para que a gente possa termos um fórum de discussão que seja bastante proveitoso e rico para todo mundo, né? Então, acho que isso que é sempre muito válido para pós-graduação, né? Lato sensu como essa, que é essa troca, né? De experiência prática, de vivência profissional mesmo, assim. Então, acho que isso que acaba sendo sempre mais um motivo, né, de assistir às aulas de forma síncrona, assistir às aulas ao vivo, porque é a oportunidade de ter essa troca, né? É a oportunidade de ter essa discussão, sim, que torna mais rica a experiência de todo mundo. Obrigado, Breno. Breno, tem uma pergunta do Biraci aí para Brenda. Ah, tá. Brenda, não sei se você consegue ver, mas nessa disciplina haverá prática de amostragem em campo? A gente tem ao longo da disciplina, né, todo semestre a gente sempre tenta fazer, não prática em campo, mas a gente tem uma vista técnica, todo semestre a gente tem uma vista técnica e que você pode participar, a gente combina um dia, geralmente um sábado, com a turma, a gente sempre avisa com antecedência, e aí lá a gente consegue ter essas discussões. Dependendo do local, né, geralmente a gente vê os postos-tubulares e consegue ter essa visão assim do campo nessa visita técnica. Mas, claro, no curso a gente vai ter exemplos, vou mostrar para vocês fotos e guia, né, de como fazer essas coletas voltadas principalmente para água subterrânea, superficial. A gente repassa como fazer na teoria, né, mas infelizmente a gente não tem a prática no curso. Mas essa visita técnica é muito bacana para conseguir ter essa visão em campo, a gente conseguir ter essas discussões, né? Para vocês tirarem as dúvidas com os outros professores também. E aí a gente vai fazendo essa troca lá nesse dia de visita. Mas, assim, no acaba que não deixa de ser uma ideia interessante, né? Eventualmente, né, levar um multiparâmetro para poder fazer medida em campo, levar a amostra. Lógico que vai colocar baixa vazão para entrar com equipamento, assim, mas eventualmente fazer uma simulação de uma coleta pode ser Seria legal. seria uma vivência legal, né? Bacana. O Oderson, ele chegou na hora certa. O Oderson chegou, parece que ele estava acompanhando, assim, ó. Ele chegou exatamente para poder ter a oportunidade. Boa noite, Oderson, nosso professor de geofísica. Olá, professor Breno, boa noite. Tudo bom, né? Oderson, a palavra é sua para se apresentar e apresentar a sua disciplina também. Perfeito, então, professor. Olá, turma, boa noite a todos aí, e aos professores também. Eu sou geólogo de formação, iniciei nos anos 90 e pouco, porém, eu tenho um título de mestre em geologia estrutural e trabalhei muito tempo no Ceará e no Nordeste em geral com locação de poços. Mas aí chegou um momento da minha vida profissional que só a geologia de superfície não estava dando a informação do que eu queria, estava me atrapalhando nas discussões. Então, assim, todos os modelos que eu fazia tinham muita incerteza, muito mais incerteza. Então, passei a trabalhar com um pouco mais próximo dos geofísicos. Eu tive um colega aqui do Nordeste que talvez conheça o Vladimir, é um geofísico do Serviço Geológico do Brasil. Então, então eu acabei trabalhando mais com ele. E nesse momento, então, eu resolvi fazer meu doutorado e foi com geofísica aplicada à água, né? Basicamente, mais especificamente aerogeofísica e estatística. Então, o que eu quero passar para vocês no curso de geofísica aplicada?
Não são as formulações matemáticas. Isso aí, se vocês quiserem, tem outras universidades para isso, a parte teórica. Aqui é toda a experiência de campo, com múltiplos métodos, eletromagnéticos, elétricos, sísmicos, não sísmicos, GPR. Então, assim, aquelas disciplinas, aqueles métodos que eu não tiver muito conhecimento ou que eu não tenha trabalhado, nós teremos o acompanhamento de professores convidados, tá? Que são geofísicos que trabalham na temática risco geológico, ah, também trabalhos com fundações, pesquisa de água novamente, parte de contaminação também. Então, trarei pessoas, pesquisadores ou profissionais, tanto do Brasil quanto do exterior, para apresentarem palestras de cunho super prático. Então, qual é a noção aqui? É vocês aprenderem quais são as melhores ferramentas e como a matemática está envolvida por trás de um processo geofísico, tá? Mas não necessariamente vocês precisam fazer o processamento geofísico, mas vocês precisam entender quais são os principais produtos que os geofísicos entregam ou que vocês poderiam pedir ao geofísico, dependendo da situação que você tem de trabalho, de problema a resolver. Então, muitos dos meus convidados ou são pesquisadores ou são já profissionais consultores com larga experiência em cada um dos métodos apresentados. E então vocês vão poder conhecer um pouco, não apenas a geofísica aplicada à água subterrânea, mas contaminantes, problemas de barragens, problemas geotécnicos em barragens, geotermia, avaliação geotérmica, avaliação das águas subterrâneas, tanto mais rasas quanto também mais profundas, e aspectos de poços também, né? Então, vai ser uma aula integrada, espero a participação de todos vocês, e até lá, então. Até o próximo momento. Obrigado, Aderso. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou furar uma fila aqui, ó. Aí, ó. Carol, você comentou que você vai ter que... Você tá aí? Oi, pessoal. Oi. Eu sou. Eu vou te passar na frente aqui, viu, Carol? Você falou que você vai ter que sair aí depois Obrigada. eu volto. Desculpa para os professores que eu passei rapidinho, mas boa noite a todo mundo. Eu sou geóloga de formação, tenho mestrado em meio ambiente pelo CDTN e fiz aqui, né, após, junto com a PUC, de engenharia hidrogeológica. Desde que eu me formei, em 2012, eu trabalho com hidrogeologia, voltado para mineração, trabalho em consultoria, e depois em empresas de mineração. Na disciplina, a gente vai abordar um pouco das práticas da hidrogeologia, envolver um pouco as pessoas na rotina da hidrogeologia, dentro de uma área de mineração, trabalhar bastante com a parte de rebaixamento, né, que é hoje um carro-chefe da hidrogeologia e mineração como um todo. Como o Breno até comentou, hoje eu atuo na mineração de ferro, né, mas eu tento abordar outros tipos de minério também, ferro, carvão, para a gente tentar passar um pouco da hidrogeologia dentro da mineração como um todo, não só no minério de ferro. E o objetivo é trazer um pouco da rotina da hidrogeologia dentro da mineração para quem conhece, ter trocas de informação, ter trocas de ideia, e para quem ainda não vivenciou, né, trazer um pouco dessa vivência aí da hidrogeologia dentro da mineração. Então, a gente passa desde monitoramento, metodologia de rebaixamento, não só com poços, né, que é o mais trivial, mas também com outras estruturas de drenagem subterrânea, análise de impacto e mitigação de rebaixamento, e aborda também um pouco da parte
qualitativa dentro da mineração, focando na parte de drenagem ácida e os impactos relacionados aos sistemas aquíferos e à mineração. Então, o objetivo é trazer um pouquinho né, da minha experiência e ter trocas de ideias com quem também já atuou ou ainda atua dentro dessa área. Perfeito, Carolina. Obrigado. Viu? Obrigada, Breno. Deixa eu... Passei para o lado errado aqui, mas deixa eu dar início aqui. Então, Diógenes, vou aproveitar que já abriu aqui, eu vou te passar a palavra. Pode ser? Claro, Breno, claro. E pessoal, boa noite. Breno explicou muito bem aí sobre o curso, né? A importância do curso todo, né? O mercado, esse curso ele vem suprir uma necessidade do mercado mais profissional, né? Aquela parte do mercado em que o professor que dá aula é aquele cara que está na área, que ele convive com problemas e soluções, né? Então, todas essas disciplinas aí, elas formam exatamente o hidrogeólogo operacional, aquele hidrogeólogo que está vivendo o dia a dia dos problemas, né? E que traz cada disciplina traz uma solução para seu determinado nicho. Eu estou no caso aqui com a hidrogeotecnia, que é uma disciplina meio que o nome já diz por si só, ela é dupla, né? E qual que é o objetivo dessa disciplina? É estudar a interação entre a hidrogeologia e a geotecnia. Isto é, o quão a água subterrânea está correlacionada com a estabilidade de taludes. Nas geociências, a gente, quando vai estudar a geotecnia, de fato, a gente percebe que os parâmetros de resistência de rochas e solos, eles estão interligados, né, correlacionados com parâmetros hídricos. Muitos deles são até utilizados, igual, por exemplo, porosidade, etc., né, são utilizados parâmetros para ambas as disciplinas. Então, a gente vai estudar, né, nessa disciplina os parâmetros hidrogeológicos e os parâmetros geotécnicos, um correlacionado com o outro, sem sobrepor as disciplinas, principalmente que a Maria Antonieta Mourão fala, né, na introdução do curso, e ver essa interação. E a gente utiliza softwares, né? A PUC tem as licenças do software da Rock Science, então a gente utiliza um software de análise de estabilidade, o Slide 2, e os alunos também podem utilizar essa ferramenta, em que a gente roda a análise de estabilidade, a gente entende o que são esses parâmetros, tá? Principalmente os parâmetros de resistência, tanto de maciços terrosos como rochosos, e as suas interações com a água subterrânea. Então, a gente realiza análise de estabilidade e que o resultado dessas análises de estabilidade é a obtenção de fatores de segurança. E esses fatores de segurança, o que eles são, né? Eles são numericamente ou quantitativamente a expressão do risco de ocorrer uma ruptura em um determinado talude, seja ele de pilhas, de rejeitos ou estéreos, barragens, cavas, né, talude de cava, ou até taludes normais mesmo, taludes rodoviários, etc. E ainda no desenvolvimento do curso, né, com a gente rodando essas análises de estabilidade, mas no finalzinho a gente consegue fazer uma análise de percolação, onde a gente vai entrar principalmente com parâmetros hídricos dessas unidades hidrogeológicas e ver a variação da freática, do nível d'água, e como essa variação do nível d'água vai influenciar nos fatores de segurança. Todos os alunos poderão realizar essas análises junto com a gente, no caso, com a aula comigo, e é isso. Aqui tem alunos, né? Então eu espero vocês nessa disciplina para a gente estudar junto. Tem muitos casos de cases, não é só teoria. Então vira uma disciplina muito, digamos, dinâmica. E é isso aí, Brenão. Tamo junto.
Valeu, Diógenes. Obrigado, viu? Valeu, obrigado a vocês. Sejam bem-vindos. Então, foi a Carol. Deixa eu falar do Marcos Tanaka. Temos uma disciplina que ela vai... Essa disciplina é interessante, que ela vai trazer coisas da hidrogeoquímica, da Brenda, e ela dá subsídio para a minha disciplina. Minha disciplina, a disciplina não é minha, né? A disciplina que eu leciono, que é de modelos numéricos. Porque a gente fala de transporte de contaminantes também. Por quê? O professor Marcos Tanaka, ele vai falar sobre hidrogeologia aplicada em áreas contaminadas. O professor Marcos, ele é engenheiro ambiental, mestre em engenharia civil ambiental, doutor em engenharia civil e ambiental. Ele é docente também do Centro Universitário Senac, em São Paulo, e diretor técnico da ECD Ambiental. Ele vai tratar na sua disciplina sobre contaminação dos solos e água subterrânea, tipo e origem dos contaminantes, postos de monitoramento, vulnerabilidade de aquíferos, gerenciamento das áreas contaminadas, as GACs, avaliação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada, postos de monitoramento, procedimentos de amostragem, preservação e análise, análise de risco à saúde humana, plano de intervenções, técnicas de remediação, reabilitação das áreas e práticas com ferramentas tecnológicas e softwares. Então, a ideia é uma disciplina dedicada a essas questões relacionadas à contaminação de solos e aquíferos e água subterrânea, que vai trazer muito dessa discussão sobre contaminação por pesticidas, organoclorados, por diversas áreas, né? Tipo assim, setores industriais, posto de gasolina, as mais diferentes. E isso, por isso que eu falei, que ele traz um pouco de conhecimento para que a gente possa aplicar no modelamento dessas plumas de contaminação. Então, a gente vai fazer práticas com isso, e é uma disciplina que ela acontece, geralmente ela acontece em paralelo com o modelamento numérico, é a disciplina de hidrogeologia aplicada em áreas contaminadas, onde que vai ter a oportunidade de trazer isso aí. Então, a gente sabe, né, tem um desenvolvimento assim, muito grande desse setor em São Paulo, que é onde o professor Marcos leciona a disciplina. Né? Ele está inserido nesse contexto lá de São Paulo, e ele traz muito dessa bagagem para a disciplina no curso. E a disciplina que eu leciono é de modelagem numérica e fluxo e transporte de contaminantes. Eu já me apresentei, né, pelo menos parcialmente, mas eu sou engenheiro geólogo de formação, eu tenho MBA em gestão de projetos, sou mestre em recursos hídricos, atualmente eu estou fazendo um doutorado em hidrogeologia na UFMG, no IGC, e sou diretor de uma empresa de consultoria chamada IGEL. Na disciplina de modelamentos numéricos, a ideia é uma grande oportunidade da gente usar dos diversos conhecimentos que foram acumulados durante o curso, né? Então, é inevitável você, quando trata de modelamento numérico, é impossível a gente falar de modelamento numérico sem falar de modelo conceitual, né? Então, a gente vai trazer questões relacionadas ao que a Antonieta lecionou. A gente vai falar de escoamento de base, né? Que é o tema, um pouco do tema do professor Ednilson, né? Que vai estar associado muito com a disciplina do professor Márcio, né, Cândido, de hidrologia. A gente vai ter questões de simulação de poços tubulares, trazer questões do professor Daniel. A gente vai ver que modelos numéricos, eles são uma ferramenta muito importante de gestão, que o órgão ambiental acaba, a depender das condições, ele exige que seja apresentado o modelo numérico, vai fazer referência à disciplina do professor Alain. A gente vai falar de química, né, contaminação, trazer coisas que a Brenda falou, trazer coisas do que o professor Marcos Tanaka falou. A gente vai usar questões relacionadas, a gente vai modelando um aquífero fraturado, né? É interessante que tenha tido um levantamento geofísico daquela área para a gente poder ter a identificação dessas estruturas e poder representá-las adequadamente dentro do modelo numérico. Eventualmente vai ser feito um modelo numérico com foco em barragem, né? A gente vai ter questões relacionadas à pressão, poropressão, que vão ser relevantes, né? Usar os conhecimentos que o professor Diógenes trouxe. Vai ser um modelo aplicado ao rebaixamento de nível d'água na mineração, né? Então, questões que a professora Carol
também discutiu em sala de aula. Enfim, é uma grande oportunidade da gente usar dos diversos conhecimentos que foram adquiridos e aglutiná-los todos na elaboração de modelos numéricos, né? Mas falar de modelos numéricos não é só falar de software, né? É sobre a gente também ter um entendimento sobre os princípios que vão reger o modelamento numérico, né? O modelamento matemático, né? Existem outras formas de fazer representações de cenários, né, da gente ter essa contextualização, modelo caixa de areia, outros tipos de questões, e a gente acaba evoluindo para a própria aplicação dos modelos numéricos. O que a gente costuma utilizar de uma parceria que a PUC tem com a DHI e com a Hidroinfo, a gente utiliza o FIFLOW, né, em práticas em sala de aula. Tem trabalhos que a gente vai utilizar o software, que é um dos softwares que mais comumente tem sido utilizado, né? Pelo menos é um dos softwares comerciais mais robustos. Acho que alguém colocou essa pergunta, eu acho que eu meio que li o pop-up dela aqui e já estou adiantando, Biraci. A gente usa o... Eu vou citar vários, mas na prática a gente vai utilizar o FIFLOW. Enfim, é isso, né? Um pouco da disciplina. Um pouco, a gente vê tem uma parte, né, que a gente acaba focando muito sobre modelos de fluxo, e depois a gente fala também uma parte do curso sobre modelo de transporte também. Vamos ver, falei do professor Marcos, Carol já falou, Diógenes já falou, e aí chegamos... Ô, Ednilson, me desculpa, cara. Eu atualizei aqui a sua foto, atualizei o currículo, não atualizei o seu nome, cara. Mil perdões. Mil Não, sem perdões. Só problemas. vi agora. Te mandei... Putz, desculpa, cara. Não, Me tranquilo. perdoe, pessoal. Assim, ó, onde vocês estão lendo aqui, ó, Eric, que era o professor da disciplina, leiam Ednilson da Silva Rosa. Por favor. Não, tranquilo. Vocês me ouvem bem? Tudo certinho? Sim, a gente consegue te ouvir bem. Também, a descrição também tá diferente. Na eu hora que eu vou usei fazer a aqui apresentação. eu usei a do Eric aqui, mas como o Ednilson, você vai começar a dar com essa turma, né? Com a oferta 9, né? Não, com a 8. Já foi com a 8? Não, vai perfeito. ser. Começa. A 8 já está rodando, mas você ainda não começou a dar aula para eles, tá? Perfeito. Isso, exatamente. Tá. Isso. Então, me apresentando, eu sou Ednilson, eu sou formado em Geologia, eu formei em 2015, e desde então eu venho trabalhando com hidrogeologia, né? E sim, esses 10 anos trabalhei com áreas bem diferentes, uma parte de campo, traçadores, a parte de escritório também, né? A parte de modelagem. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito na hidrogeologia, que é o fato dela ser muito, muito ampla, muito multidisciplinar, e a gente tem que mexer com muitas coisas, né? E aí, além da minha graduação e de um mestrado que eu também fiz no CDTN, eu, em paralelo, né, eu tenho uma outra vertente que é dessa parte de dados, né? Eu sempre gostei muito de processamento, então eu tenho uma segunda graduação em sistemas de informação e atualmente estou fazendo um MBA em engenharia de software. E isso vem muito porque a gente trabalha muito com dados na hidrogeologia e dados de muitas fontes muito diferentes. Então, saber usar essas ferramentas é algo que facilita muito no dia a dia, né? Então, na disciplina, a gente vai fazer uma introdução a técnicas e a teoria de geoprocessamento. Então, vai ter uma parte prática, mas também a gente vai abordar alguns conceitos que são muito importantes no geoprocessamento, como dados, sistemas de coordenadas, sistemas de projeção, né? E vai ser um curso bem prático. Então, a gente vai utilizar ferramentas, né? O software que a gente vai utilizar vai ser o QGIS, por ser um software gratuito e com muitos recursos, né? Hoje, ele está ocupando uma parte maior do mercado, né? Quando eu comecei era ArcGIS e só, hoje o QGIS já cresceu muito, e ele não deixa a desejar em relação ao ArcGIS para a grande maioria dos usos, então a gente vai trabalhar bastante ele, vai ter uma parte prática em que a gente vai abordar problemas reais mesmo, assim, de coisas que a gente utiliza no dia a dia. E a parte de geoprocessamento, ela é uma parte importante porque a gente consegue
integrar dados de fontes muito diversas, analisá-los. Ele serve como um apoio para várias áreas, como a modelagem numérica. Então, muito do tratamento de bases para construir o modelo é mais simples se a gente utiliza algumas ferramentas de geoprocessamento, em vez de tentar fazer tudo lá dentro do software, embora ele tenha vários recursos. Então, o geoprocessamento é uma área que ela tem uma interface com várias etapas dos processos de estudo de hidrogeologia, né? Tanto essa análise como a própria apresentação, por meio de mapas, diagramas e tudo mais. Então, a gente vai ver um pouquinho disso tudo na disciplina, desde onde coletar alguns tipos de dados de bases cartográficas públicas, até a etapa de elaboração de mapas, passando por todas as etapas de processamento e forma de otimização. Então, é isso. No que você falava, eu já consegui corrigir pelo menos o seu nome ali, ó. Isso aí. A ementa ficou errada ainda, mas já corrigi uma parte. O Ednilson volta, então, daqui a pouco para ministrar a palestra. Obrigado, viu, Ednilson? Nada. E, por fim, tem uma disciplina, que é a disciplina de humanidades. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que o Iraci colocou uma pergunta. Ele perguntou se precisa ter conhecimento. Não precisa. O curso vai ser realmente bem introdutório, né? A primeira aula geralmente vai ser uma coisa um pouco mais geral, assim, de conceitos de geoprocessamento, mas na segunda aula é instalação, onde tem cada botão, como que faz cada coisa. Então, assim, vai ser do zero mesmo, mas para quem já tem algum conhecimento de QGIS, vai ter algumas partes um pouco mais avançadas também de otimizações que o próprio QGIS tem de recurso para facilitar os processos. E para quem tem bagagem já do ArcGIS, é algo que ajuda, porque, como o professor Breno falou no caso de modelagem, você tem que saber os conceitos e a segunda etapa são softwares. Então, assim, por mais que estranhe e seja diferente de um software para o outro, a gente sempre consegue aproveitar o conhecimento que a gente tem prévio. Assim. Então, não é um problema. Sim. Até comentar que também geoprocessamento foi uma disciplina que eu acho que ela começou a integrar a grade curricular a partir da oferta 6 ou oferta 5, acho que era, não sei. Mas ela não estava no início, não. E por que ela entrou? Porque a gente começou a observar, muito o professor Márcio Cândido, ele começou a observar que lá na hidrologia, algumas atividades que ele pedia para que fossem desenvolvidas, o pessoal ainda não tinha essa bagagem para poder trabalhar com shape, buscar informação, buscar topografia, buscar rede de drenagem, coisas que eram importantes para poder depois serem desenvolvidas na disciplina. No próprio modelamento numérico, né? A gente trabalha muito com base de informação, com shapefiles, com DXF, com imagem, com TIFF. Então, é interessante que você... quando eu aprendi modelamento numérico, uma das coisas que eu aprendi é que modelo serve pelo menos para uma coisa, que é organizar suas informações. E muito da organização dessas informações faz parte de organizar a sua base cartográfica, né? Então, tem que ter um pouco desse conhecimento para que você consiga desenvolver as atividades das outras disciplinas, né? Então, por isso que veio. Assim, vai ter que ter uma disciplina lá no início que o pessoal vai ter que aprender a mexer com esses softwares de bases cartográficas, né? De manipulação de bases cartográficas. Então, isso aí que veio e acho que acaba ajudando, né? Então, para quem já tem um conhecimento, vai ajudar. Para quem já sabe mexer com QGIS, vai saber como trabalhar especificamente com a parte de hidrogeologia, e quem ainda não conhece, vai ser o primeiro contato que tem, pelo menos para sair dali com um conhecimento básico para poder desenvolver as atividades das outras disciplinas. Certo, Ednilson? Isso aí. Beleza. E tem uma disciplina, se o professor Josias quiser complementar, por favor, fique à vontade, mas tem uma disciplina online que a PUC coloca na grade curricular de todos os cursos, né, que é a disciplina de humanidades, que ela é uma disciplina que ela não faz parte da grade curricular especificamente da engenharia hidrogeológica. Então, ela é uma disciplina que tem para todos os cursos, então ela acontece em momentos específicos, onde que a gente vai encaixar na nossa grade
horária no nosso calendário, de forma a que os alunos eles precisam cumprir, né, essa carga horária, né, porque a gente fala muito de formação técnica, né, mas a gente está formando profissionais para o mercado de trabalho. Formar profissionais para o mercado de trabalho é formar profissionais para a sociedade, né? Então, tem bases de soft skills que são importantes também. Josias. Só completar, assim, deixar claro, essa disciplina ela foi instituída no período da pandemia e ficou. Alguns alunos gostam porque, como o Breno falou, ela sai muito da área técnica e vai, quando você está no mercado de trabalho, uma coisa que você precisa muito na equipe é saber lidar com pessoas. Hoje nós temos que respeitar pessoas. Você é um elo, às vezes você está abaixo de um determinado gestor, mas você também é gestor de um processo e com uma equipe. Então, essa disciplina auxilia. A carga horária é uma carga horária tranquila, é 12 horas aula. Normalmente resolve em 4 dias. Né? E essa programação ela vem da diretoria, porque reúne vários grupos de outros cursos. E para vocês estarem certos, ela deve ocorrer no segundo semestre de 2026. Então, não é logo no início, não. Aí a professora Elisângela, recebendo essa informação, ela encaixa na programação das aulas aí normal, ou segunda ou quarta-feira. Obrigado, Josias. E esse é a nossa carga horária, né, das disciplinas. Como eu disse, nem todas elas têm a mesma quantidade de hora, a gente ajusta em função do que cabe ter mais horas, né? Como eu comentei, a de hidrogeologia a gente incorporou mais horas para poder ter essa base de geologia, a disciplina de hidrologia a gente colocou mais horas para poder ter uma base de hidráulica. Quase todas as outras são 36 horas, né, que somam com as outras horas de Canvas, TO, preparação de aula, assim. No total, são 12 aulas presenciais, 14 para a da Antonieta e do Márcio Cândido. Ednilson, são 8 encontros, e de humanidade, como o Josias comentou, é uma carga horária menor, 12 horas, com 4 encontros. A gente totaliza 474 horas no curso de pós-graduação. Um volume de horas bastante robusto, né? Que a gente consegue trabalhar de forma bastante densa o conteúdo dessas disciplinas, né? Muitas vezes a gente consegue trazer muita coisa, né? Porque a gente tem essa oportunidade com essa carga horária para a gente tratar. Algo a ser complementado? Josias, Elisângela, sobre a carga horária? Para os alunos que estão observando aí, né, a coluna do Canvas e trabalhos orientados. Porque além da aula síncrona acontecer nos dias de segunda e quarta, os professores podem passar alguma atividade, então essa carga horária ela é aproximada. Por exemplo, a disciplina de 42 horas tem 6 horas de trabalho orientado. Aliás, todas as disciplinas têm isso aí. Então, são 66 horas, que inclusive vai estar vindo no certificado. E os certificados são 474 horas aula. Então, o aluno concluindo todas as disciplinas, passando. Eu não sei, Breno, se você colocou aquele slide da quantidade que precisa ter de pontos. Tem um slide para... Então, ele vai esclarecer isso. Aí, tendo todos os pontos, tendo sido aprovado, aí depois ele recebe o certificado de forma online, no endereço que ele mantém atualizado junto ao nosso apoio acadêmico. Então é isso. Exato. E o que a gente tem também, eu havia comentado, são as visitas técnicas, né? Que eu mencionei que são de 2 a 3 vezes por ano. A gente programa, essas visitas acontecem aos sábados, tá? A gente ainda não tem exatamente a programação dos pontos de visita que irão acontecer em 2026, tá? Mas aqui a gente tem registro de uma visita que foi feita na mina Pau Branco da Valorec, na mina de Conceição e Itabira da Vale, com os alunos presentes, são sempre momentos muito ricos. E geralmente a gente encontra
na região da Savassi, onde que tem a sede da PUC, por volta de 7, 8 horas da manhã, saímos com um micro-ônibus ou um ônibus, a depender do número de alunos presentes, e cabe mencionar, né, como eu falei, nem as nossas aulas online a gente cobra presença, ainda que a gente, né, incentive muito que participem ao vivo, online ali das aulas, assim como para as visitas técnicas, né? Esses são momentos muito ricos, né, de discussão, porque ali em campo emenda um assunto de mineração com um assunto de coleta de amostras de água, com um assunto de como é que isso que a gente está vendo aqui, a gente leva isso para o modelo numérico, questões relacionadas, podemos estar ali naquele ponto ali observando um talude, né, começar a trazer discussões sobre a hidrogeotecnia, né, visita uma barragem do empreendimento e também, né, promovemos outras discussões. Então, realmente e muita troca, né, dos profissionais que nos recebem durante a visita, dos professores e dos alunos e alunas. Então, isso é sempre muito interessante que a gente temos essas oportunidades. E é interessante, acho que até uma pergunta da Ana Luísa, não sei se eu vou para quem fora, será cobrada a presença normalmente, e se cobrar terá um auxílio de custo, não tem auxílio de custo, não é cobrada a presença, e esse é do interesse do próprio aluno e da aluna, né? Ter essa oportunidade dessa vivência. A gente não cobra presença em nenhum momento, nem nas visitas, nem na sala de aula, né? É do interesse dos profissionais que estão acompanhando as disciplinas. Estava comentando uma coisa que quer. A gente não cobra visita, a gente, né, programa o meio de transporte em função do número de alunos inscritos, mas é realmente muito rico. O que a gente tem, apesar disso, é o que eu estava pensando na hora, nós já tivemos gente que veio de outro país para participar da visita. Do Uruguai, né, Josias? Acho que teve alguém que veio do Uruguai para participar da visita. A gente tem gente que sai de Paraupebas, a gente sai do Pará para participar da visita, gente que sai de São Paulo para participar da visita. Essa que foi em Conceição, aqui em Itabira, teve um aluno que ele saiu de São Paulo, viajou a noite toda de ônibus, veio para a visita, participou da visita, a gente chega por volta de umas 4 horas da tarde, dependendo de onde que for a visita, ele já foi para a rodoviária, pegou ônibus para voltar para São Paulo. Então, é muito interessante, assim. Então, quem está em outro estado, podendo aproveitar e alguma das visitas que tiverem no ano, se programar para poder vir, acho que vale a pena demais. Quem está em Belo Horizonte, quem está aqui perto, cara, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Olha lá, o José está confirmando isso aí. Várias pessoas, alunos que vieram de outros estados, aluno que veio do Uruguai. Isso, Ana. Tenta sim. Né? Espero que você ingresse no nosso curso e tente se programar para fazer a visita. Sei que realmente eventualmente pode ser complicado, né? A realidade de cada um, mas eu acho que vale, tá? Como funciona? Algumas coisas eu já fui comentando aqui, né? Como funciona as aulas online. A gravação da aula síncrona em ambiente digital, Teams, não é obrigatória, mas, tá? Então, isso aí são informações que constam no site, tá? Sobre como que acontecem as nossas aulas. Segundas e quartas-feiras, de 19 às 21h40. Geralmente, elas são gravadas, tá? Geralmente, os professores, eles têm a delicadeza de gravar as aulas que ficam durante um período disponível na plataforma do Teams. Por isso que a gente recomenda fortemente que participe. Por conta disso, por conta das discussões, por conta da oportunidade de trazer dúvidas, é o momento mais rico, né? É o momento mais rico. Elisângela.
Breno, só voltando um pouquinho antes de você continuar nas visitas técnicas, pessoal, boa noite. Boa noite. Embora, igual o Breno falou, né, nós não tenhamos ainda os locais definidos, a gente já tem as datas definidas, tá? Então, a primeira visita, aí até para vocês se programarem mesmo, a primeira, então, vai acontecer no dia 23 de maio, um sábado, e a segunda no dia 29 de agosto. Tá? Então, a gente tenta aí pegar o período seco mesmo, né, quando a gente fala em ciclo hidrológico, para ter mais chance de conseguir fazer essas visitas com maior segurança. Tá? Então, só repetindo as datas, 23 de maio e 29 de agosto, para vocês já irem se programando. Obrigada, Breno. Obrigado, Elisângela. Elisângela comentou isso aí. A gente... Todas essas questões todas que eu fui colocando, distância, a experiência dos nossos profissionais, a gente acaba tentando encaixar essas visitas numa área de mina, que esteja aqui próximo a Belo Horizonte. E programar uma visita na área de mina em período chuvoso é impossível, né? Não vou falar nem que é difícil, não, porque tudo... Assim, apesar da boa vontade de todo mundo, da gente tentar, quem vai receber, a gente correr atrás, tal, apesar da boa vontade de todo mundo, por questões de segurança, realmente sempre fica mais complicado, né? Então, essa ideia de fazer isso durante o período seco, maio, agosto, excelente. Que é essa oportunidade que a gente tem. Obrigado, Elisângela. Josias comentou, e eu vou tratar disso agora, que para aprovação em todas as disciplinas é necessário, para que ocorra aprovação direta, ter uma nota de, no mínimo, 70, né, dos 100 pontos que são distribuídos em cada uma das disciplinas, é exigido uma pontuação mínima de 70 pontos. Para quem tiver uma nota entre 50 e 69 pontos, tem direito a um exame especial, a uma prova substitutiva, tá? E quem não consegue atingir o mínimo de 50 pontos, ele é automaticamente reprovado, e o aluno e a aluna ele precisa repetir essa disciplina quando ela for oferecida novamente, né? Então, tipo, a gente não tem disciplina de hidrogeologia todo mês. Não é que a Antonieta termina uma disciplina e já começa de novo a dar para uma outra turma, né? A depender do calendário, eventualmente ela só vai dar essa disciplina de novo ano que vem, né? Todo semestre começa uma turma nova, né? Então ela vai começar essa disciplina em abril, depois ela vai ser em setembro. Ok? Você vai fazendo outras disciplinas, depois tem que voltar naquela para repetir. E questões, assim, cada professor tem autonomia para avaliar como ele julgar que seja da forma mais apropriada a sua disciplina, tá? Claro que a coordenação, ela tem um papel de fazer uma intermediação, quando couber fazer essa intermediação, mas o que a gente incentiva é que as questões sejam tratadas junto com o professor, porque eu, como coordenador, não tem como falar com Diógenes. Não, Diógenes, você tem que avaliar de outra forma. Não, do jeito que você fez essa avaliação, de distribuir todos os pontos numa única prova, todo mundo foi reprovado, cada professor tem essa autonomia, dentro do bom senso, claro, mas isso. É isso, sim. Então, cada um vai ter professor que vai fazer mais trabalho, tem professor que vai fazer prova, tem professor que vai fazer trabalho em grupo, tem professor que vai fazer trabalhos individuais. Eu nunca fiz 2 turmas iguais, toda vez eu mudo, né, a disciplina. Às vezes eu faço trabalhos maiores em grupo, depois eu já preferi dividir mais em trabalhos individuais, fazer um trabalho de um jeito, fazer trabalho de outro jeito. A gente vai vendo, né, com o passar das turmas, a forma que fique melhor para os alunos, de forma que a gente consiga realmente ter segurança de que o conteúdo foi assimilado, né? Essa é a nossa preocupação, de formar profissionais para o mercado, para a sociedade. Os critérios de avaliação de atividades avaliativas são definidos pelo professor da disciplina em seu plano de ensino. Por atividades avaliativas podem ser consideradas provas, trabalhos, pesquisas, artigos, discussão de caso, práticas de laboratórios e outras atividades congêneres. O professor tem um prazo de 30 dias ao fim da disciplina para disponibilizar as notas finais no sistema que a PUC disponibiliza. Eventuais solicitações de revisão de notas serão avaliadas diretamente pelo professor.
tá? Mas o nosso apoio acadêmico, né? Então, muitas vezes as questões vão ser tratadas diretamente com a Natália, que é nosso apoio acadêmico, que é a pessoa que apoia tanto os alunos quanto também a coordenação, os professores, com relação a calendário, com relação ao link que vai ser disponibilizado para os alunos, reposição de aula, agendamento de transporte para poder ter as visitas, agendamento, se eventualmente vai ter até reunião com os professores, a gente consulta a Natália sobre a disponibilidade de sala de aula. A Natália, com seu horário de trabalho, de 13 às 22 horas, ela tem um intervalo, e-mail e o telefone para contato com ela. E esse é o contato da coordenação do curso, né? Eventuais dúvidas que vocês possam ter, tanto as pessoas que estiveram aqui presentes durante a nossa apresentação, não tiveram a oportunidade de perguntar agora, ou lembraram de uma pergunta depois, para as pessoas que assistirem essa apresentação posteriormente, né? Como eu comentei, vai ser disponibilizado num link no canal no YouTube da PUC. Esses são os nossos canais de comunicação oficiais, né? Tanto da professora Elisângela, quanto o meu, quanto do professor Josias. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o curso que queira tirar aqui, né? Ou também fica à vontade para depois também poder mandar um e-mail. Quem quer falar alguma coisa? Josias, Elisângela? Que senão a gente vai para a parte boa, para a palestra. É isso? Podemos ir para a parte boa. Então, gente, muito obrigado. Vou agradecer a presença de todos que estiveram aqui, né, pelas perguntas, pela participação de vocês. Agradecer aos professores, aos coordenadores também que estiveram aqui presentes. Tenho certeza que todos os professores eles queriam estar presentes, cada um tem uma dinâmica, né, eventualmente não puderam participar. Agradeço a todos eles. E vou passar a palavra para o Ednilson, nosso professor e palestrante, para ele compartilhar o conteúdo. Muito obrigado, Breno. Vou compartilhar aqui com vocês. Certo. Vocês estão vendo a tela? Está carregando. Sim, consigo ver. Isso. E está certinho no modo apresentação, né? Não tá. Tá no modo apresentação. Tá. Então, ok. Então vou começar aqui. Boa noite, né, a todos. Então, como já fiz uma pré-apresentação antes, passar mais rápido esse início aqui. Então, meu nome é Ednilson da Silva Rosa, não Eric, né, Breno? Sacanagem ficar jogando a cara, hein? Não, pelo menos começa com os dois. Então, bom, como eu já tinha falado, eu formei em geologia, né? E desde que eu formei, eu venho trabalhando com hidrogeologia mesmo, né? Dentro desse tema. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas dentro da hidrologia. E uma coisa que mostra, né? Que me mostrou que é muito importante na hidrogeologia é essa questão dos dados, né? De como que a gente organiza, como que a gente entende, como que a gente processa, como que a gente cria visualizações. Então, como eu tinha comentado, sempre gostei dessa parte de processamento, de programação. Estou estudando um pouco mais para conseguir desenvolver mais essa área e criar mais ferramentas para que outras pessoas possam usar também, né? E como já deu para ter uma noção assim ao longo dessa conversa, né, o nosso objeto de estudo aqui, né, a água subterrânea, ela faz parte de um ciclo, de um sistema bastante complexo, em que tem vários parâmetros, várias variáveis que se relacionam, né? E para a gente conseguir entender isso na prática, a gente precisa, vamos dizer, segmentar esse estudo de águas subterrâneas em diferentes disciplinas. Aqui a gente tem uma divisão de disciplinas, mas, né, sem nunca esquecer que isso é um todo único, né, e aquela divisão de água superficial e subterrânea é uma divisão que a gente faz, que a gente precisa fazer para conseguir avançar ali no estudo, mas no fundo é uma água só, né? Né, esse nosso entendimento, a forma como a gente busca entender a água subterrânea,
e a sua interação com a água superficial, vai vir sempre, né, da coleta e análise dos dados. E aí eu coloquei aqui algumas formas de dados que a gente costuma lidar no nosso dia a dia. Então, eles podem vir por métodos diretos ou indiretos. A gente tem geofísica, geoquímica, os poços, que podem ser tanto de monitoramento como os poços de bombeamento mesmo. O geoprocessamento, que auxilia muito nessa integração dos dados e na análise em regiões onde não tem uma coleta de dados primários. Tudo isso é integrado em modelos matemáticos, que vão nos auxiliar, né? E nunca esquecendo a parte do campo. Eu coloquei só campo aqui para ser genérico e não esquecer nenhuma parte, porque vai ser sempre a coleta do dado em campo, né? A visita, a visualização, que vai fazer toda a diferença no nosso entendimento. E quando a gente fala, né, nesse objeto de estudo, que é a água subterrânea, que é muito amplo, muito complexo, muitas vezes a gente, né, precisa delimitar um domínio de estudo e que geralmente vai ser uma bacia hidrográfica, como essa aqui que eu coloquei, né? E uma comparação que eu acho interessante, que alguns autores fazem, essa comparação das bacias hidrográficas como um sistema, né? E dentro da teoria sistêmica, da teoria de sistema, do pensamento sistêmico, o sistema ele é composto por essas partes aqui, que é a entrada, o processamento, a saída, e o monitoramento ou o controle, né? Isso é da teoria do sistema como um todo, e quando a gente pensa na bacia hidrográfica como um sistema, um entendimento possível é colocar, né, a precipitação como entrada, a evapotranspiração e a vazão dos cursos d'água como as saídas, né, de forma bastante simples, em alguns contextos mais idealizados, e tudo que acontece na bacia estar incluso nesse processamento, né? E esse processamento, essa conversão de precipitação em evapotranspiração e escoamento, vai depender de todas as características da bacia. Então, vai depender do tipo de geologia, do tipo de solo, da declividade, do tipo de vegetação, de qual que é o uso que é feito nessa bacia, né? Então, é algo complexo, é algo que tem muitas variáveis a se considerar. E no mundo físico, a gente ainda vai ter outras variáveis a considerar, como a troca lateral entre bacias vizinhas, né? E a troca de fundo para aquíferos profundos e toda a interação antrópica com esse meio, porque pode ter captação, pode ter lançamentos, tanto superficiais como subterrâneos. Então, sim, é uma coisa complexa, muito ampla, e que a gente vai quebrando em partes para ter esse entendimento e coletando os dados para montar o quebra-cabeça, né? E essa vazão, né, que é monitorada aqui no exultório e que provém de toda a rede de drenagem, ela vai depender, né, desses vários fatores e da própria relação entre o aquífero e o rio, né? Então, vai ter trechos em que ele pode estar cedendo água, pode estar recebendo, né? E o resultado do monitoramento da vazão nesse ponto aqui, né, para um ano hidrológico como esse, a gente vai ter o nosso hidrograma, em que a gente tem a medição da vazão ao longo do ano hidrológico, começando aqui na nossa região, né, em outubro, e onde, né, geralmente a gente observa uma vazão aumentando e a partir de uma certa data ela diminuindo. Então isso aqui seria o nosso hidrograma típico, que vale para, né, uma parte das bacias aqui na nossa região. E esse aumento da vazão, ela vai vir tanto como uma resposta à precipitação, né, de acordo com as características da bacia. E aí o que a gente observa quando a gente compara, né, a precipitação com a vazão do curso d'água é que a partir de uma certa data, mesmo não tendo mais precipitação, continua tendo, né, água no curso d'água e continua tendo uma vazão. E isso vem, que é o fluxo de base, né, do título da palestra, que seria essa vazão, né, esse volume de água que o aquífero estaria cedendo para o curso d'água ao longo do ano, né? No período seco, sendo responsável por toda a água que passa pelo curso d'água, e nesse período, no período chuvoso, sendo uma parcela, né? E aí, a gente ter esse entendimento de quanto que é a parcela superficial e quanto que é a parcela subterrânea, é um tipo de análise que a gente consegue auxiliar a gente no entendimento da dinâmica hídrica e de quais são os
os componentes que estão afetando essa dinâmica hídrica superficial e subterrânea. E aí essa separação ela pode ser feita de alguns modos, né? Então, por exemplo, o método clássico, que são os métodos gráficos, eles estabelecem alguns pontos de referência, né? Por exemplo, esse ponto A, que é quando a recessão, né, esse decréscimo aqui da curva diminui, né, para, e a vazão começa a aumentar, e esse ponto B, que é quando a gente chega volta novamente no período de recessão. E aí alguns métodos mais simples, eles, né, basicamente ligam esses dois pontos, ou fazem uma inflexão aqui para cima ou para baixo, né? Isso era bastante usado há mais tempo, né? Com o aumento da quantidade de dados que a gente vem observando e com, né, o aumento do poder computacional, e a gente usar cada vez mais computadores no nosso dia a dia, alguns outros métodos foram ganhando mais espaço, e aí a gente tem, né, os filtros numéricos, que basicamente são equações que, a partir da vazão que é monitorada no curso d'água, são aplicados alguns parâmetros de compensação que consegue estimar ao longo do tempo qual que seria o fluxo de base, né? Fazer aquela separação que aqui a gente está fazendo como uma linha reta, né, entre os intervalos, realmente fazer algo mais suave que considere o valor total. E aí existem vários filtros, né? Esses aqui são alguns dos mais clássicos que a gente utiliza aí nos nossos trabalhos, e um que o pessoal usa bastante aqui no Brasil, né, por causa da nossa geologia, do nosso contexto, é esse filtro de Eckert aqui, Eckert, de 2005, tá? Que basicamente é essa fórmula, né? Que ele considera que, em qualquer momento, a vazão do curso d'água tem uma componente superficial e uma subterrânea, e essa é a fórmula em que ele meio que faz uma modularização para, a cada passo de tempo, qual que seria a parcela que é subterrânea e qual que é a parcela que é superficial. Então, aplicando naquele mesmo hidrograma, a gente teria algo como essa curva em vermelho, né? Que ela é mais suave do que aquelas opções de simplesmente gerar uma linha reta entre dois pontos, né? E a gente consegue estimar isso para bacias diferentes de forma mais automática. Isso pode ser aplicado tanto com fórmulas no Excel mesmo, eu já fiz alguns, ou com alguns esquemas mais com códigos de programação. Eu apliquei esse método no meu mestrado, né, lá em 2023, em que ele foi realizado no Urucuia, né, e lá a gente tinha 117 estações com dados, né, com período de monitoramento para algumas delas, que vai desde da década de 1930 até hoje, né, sendo que a maior parte dos instrumentos começava ali nos anos 70. Então, mas de toda forma, uns 50 anos de dados aí. Então, era um volume muito grande. Então, para fazer a análise, a gente, né, elaborou alguns algoritmos, alguns códigos para fazer essa separação, vou mostrar depois para vocês, e isso ajudou a compor o modelo conceitual da região. Então, em resumo, só para ter uma noção de como que é a área, lá é um aquífero livre, granular, é um arenito, tá, que é um tipo mais poroso, é um aquífero bastante extenso, ele tem 120 mil quilômetros quadrados, como vocês veem aqui, ele pega uma boa parte assim, do oeste da Bahia. Quando a gente pega uma imagem do Google, dá para ver bem essa região aqui, ela se diferencia na topografia, e aí, a partir dos valores de fluxo de base que foram estimados para cada bacia, para cada ano hidrológico ao longo da série histórica, a gente conseguiu entender um pouco mais como que era a dinâmica hídrica subterrânea nessa região aqui, né? Então, esse mapinha aqui da direita, ele é interessante porque, a partir dos volumes de água subterrânea médios que estavam sendo cedidos do aquífero para os cursos d'água, a gente fez uma normalização, dividindo isso pela área da bacia, isso aqui é uma coisa que a gente vê com mais calma, né, ao longo do curso, mas que isso basicamente permite normalizar o valor, e a partir de um mapa como esse, a gente tem uma noção de quais são as regiões em que as bacias têm uma vazão média similar e quais são aquelas regiões em que as bacias têm muito mais água do que a média, muito menos ou mais ou menos do que deveria, né? Então, por exemplo,
Esse daqui, essa estação aqui, Gatos, é uma estação que está localizada nessa região, né, onde a maior parte delas segue o comportamento médio, assim, do que a gente entendeu que definia bem o sistema aquífero ao longo dos anos, né? Então, a gente tem uma vazão que, quando normalizada para a área, da ordem de 400 milímetros por ano, lá atrás, e que vem se reduzindo ao longo do tempo, né? Até hoje está metade do que era lá em 1970, mas ainda assim é uma bacia assim, bem representativa do comportamento médio do aquífero, né? Já em algumas outras, por exemplo, nessa regiãozinha aqui, tem essa bacia daqui, que é a bacia do famoso do Rio Preto, em que a vazão, né, fluxo de base normalizado ali, específico, ele sempre esteve em torno de 200, o que para a região é pouco, né? E aí, ao fazer essa mesma análise para essa bacia maior, aqui a norte, e essa menorzinha aqui, o que a gente vê é que essas outras duas, elas têm uma vazão específica maior do que o esperado, tá? O que sugere, né, isso é uma primeira indicação, e a gente continua a análise, mas isso já sugeria a possibilidade de essa bacia daqui estar cedendo água para essas outras duas, tá? Isso, claro, assim, essa análise do fluxo de base é um primeiro passo, uma primeira etapa, que vai nos orientar de para onde a gente pode ir, né? E aí, nessa região, a gente conseguiu, confrontando isso aqui com dados de geologia, de topografia, ver que isso aqui era bem válido, né? E essa análise do fluxo de base específico, em que a gente normaliza os dados em relação às áreas, nos dá um resultado diferente do que se, por exemplo, a gente considerasse a vazão total, né? Porque na vazão total de cada uma das bacias, essa bacia aqui, que é a maior, ela tem a maior vazão, o que faz sentido de forma geral. Então, normalizar ali e usar o fluxo de base específico permite que a gente tenha esse entendimento um pouco mais fino do que está acontecendo naquela região, né? E uma outra bacia em que a gente tinha muito interesse é essa pequena bacia aqui, né, a lavandeira, em que ela tinha o fluxo de base específico dela é da ordem de 1000 milímetros por ano, o que é muito, né? Lembra que as outras, né, tá ali na ordem de 200 a 400 milímetros por ano. Isso é muito, e quando comparado com os dados de precipitação da bacia, a gente vê que a vazão do curso d'água é muito próxima à precipitação da bacia, e em alguns casos até maior, né? Ou seja, tem mais água saindo da bacia que entrando, o que, numa visão simples daquilo que a gente colocou ali de bacia hidrográfica igual a bacia hidrogeológica, não faz muito sentido, né? E aí, nesse caso aqui, a gente vai buscando outras informações do que pode estar acontecendo. E nesse caso, o que a gente tem, e que é corroborado aí por outros estudos, até um da Antonieta na região, é que, como essa região toda do sistema aquífero, ela é bem mais alta e tem um gradiente hidráulico grande, como a gente está vendo aqui, existe esse aporte essa exportação de águas das bacias que estão no alto do Urucuia, né, a leste, para as bacias que estão a oeste. E isso acontece nessa pequenininha e em várias outras que a gente tem aqui, né? Isso é uma análise bem expedita, né, que a gente consegue fazer, né? A análise ela não termina aqui é só o primeiro passo, né, essa análise dos hidrogramas, dos fluxos de base, e é a partir daqui que a gente começa a tentar refinar e entender o porquê que esses valores, né, acontecem dessa forma. Aqui, a gente fez algo assim para o aquífero como um todo, somando das bacias, e aí deu para ter um entendimento de como que as vazões estavam diminuindo ao longo dos anos, né? A precipitação estava diminuindo também, só que a vazão dos cursos d'água estavam diminuindo a uma taxa maior do que da precipitação, o que sugeria a contribuição de outros parâmetros, como o bombeamento de vários poços que existem na região, como a expansão de alguns empreendimentos. Então, assim, isso começou aqui e a gente começou a evoluir para outras análises e tal. Isso aqui, o meu mestrado ele foi sobre modelagem, na verdade. Isso aqui foi só para fazer o conceitual, mas
apesar de ter sido só, entre aspas, ele deu um entendimento muito grande sobre a hidrogeologia da região e de como tudo realmente funcionava, né? E como eu comentei, essa aplicação ela pode ser feita de várias formas, tá? Por exemplo, com planilhas de Excel, tá? Isso funciona muito bem, mas quando a gente começa a ter muitos dados, como era o caso aqui, a gente começa a precisar fazer alguns programas, né? Eu fiz um lá atrás na época do mestrado e venho arrumando ele para ficar um pouco mais apresentável, um pouco mais fácil para as outras pessoas utilizarem, tá? Então, eu vou mandar isso aqui no chat daqui a pouco, mas quem tiver interesse, essa ferramenta, ela está disponível num link público, tá? Eu venho programando ela em Python mesmo e usando esse Streamlit, que é uma plataforma para fazer interface, que é muito mais fácil que fazer de outros jeitos, mas na mão, né? E ele consegue hospedar aqui. Então, a interface da aplicação, ela é bem simples, permite que a gente consiga inserir vários arquivos de várias bacias de uma vez só, selecionar qualquer coluna que contém os dados, integrar dados de precipitação e visualizar, né, ao longo das nossas análises, comparar a precipitação com a vazão que está sendo calculada, né, eu tenho esse range slider, também é possível antes, discutir em termos de sazonalidade para ver como que está o nosso comportamento da nossa curva, é possível selecionar períodos, então aqui a gente consegue, tá? E é possível fazer um balanço hídrico um pouco mais rebuscado para aquelas análises, como a do gráfico que eu mostrei, e que pode ser exportada para um Excel, né? Todo mundo sempre gosta de poder terminar as coisas no Excel, e, inclusive, visualizações na própria ferramenta, exportar o gráfico. Está em teste, ainda estou montando, mas está disponível para quem quiser utilizar, porque isso é uma ferramenta bastante simples, fácil de aplicar, né, que não exige muitos dados e que dá muita resposta para a gente, né, dá uma orientação de para onde a gente deve ir no nosso estudo, né, para já começar um pouco mais bem direcionado. Bom, foi rapidinho, fiquei com receio de pegar o tempo. Aqui estão os meus contatos, tá? Lá no meu repositório tem o código, para quem tiver alguma noção de programação, quiser ver como funciona. Para quem não tem problema, a interface é totalmente zero programação, tá? Então, assim, caso alguém use isso no dia a dia e tenha interesse, tiver sugestões, contribuições, sou todo ouvidos. E foi isso. Genilson. Cara, muito legal isso, hein? Assim, eu acho que... Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom, primeiro, então, parabéns, né, de novo. Quando você comentou do tema, assim, eu falei, putz, cara, muito legal, eu acho muito interessante isso. Eu acho que cara, desde assim, 2002, assim, eu sempre tenho essa discussão, assim, separação de escoamento base, a gente fazia lá atrás, calculando no Excel, lançando número para conseguir desenhar a curvazinha pelo método de Barnes, que é o que estava apresentado no custódio lá. Então, a gente tem visto, assim, nos últimos anos isso evoluindo, assim, o trabalho do Bruno, filho do professor Josias, ele fala alguma coisa sobre essas análises de... Eu acho que tem vindo muita coisa sobre reserva renovável, né? Reserva permanente, escoamento de base, o que está tendo de impacto, quem que está gerando esse impacto. Então, acho que tudo que pode ser aglutinado e trazer para uma discussão, para ver o que consegue convergir melhor de uma forma tão prática quanto possível sobre esse tipo de análise, eu acho que sempre traz discussões muito ricas, assim. Então, eu acho que o seu desprendimento, assim, acadêmico e tudo, assim, foi, cara, tá lá, pode pegar, pode usar, vou lá, uso, me dê feedback, e acho muito legal. Parabéns mesmo, cara, parabéns mesmo. Obrigado. Não, isso, assim, é uma coisa que... Esse tipo de coisa eu acho muito legal, porque dá para aplicar rápido e dá respostas, assim, sabe? Eu acho que... e o jeito que eu fazia no Excel também antes, e você vê assim, é um trabalho que não faz sentido você estar tendo. Então, aí eu fui sentando, a gente fez isso aqui, já fiz umas outras versões, esse aqui eu dei uma corrida para poder estar pronto hoje nele. A ideia é ampliar, porque, né, o parâmetro ali
que define, tem várias formas. Então, assim, tem vários jeitos de fazer. E tá legal que tem muitas ferramentas que o pessoal tá lançando também para auxiliar, assim, sabe? Então, eu gosto. Esse foi um que eu tô montando, eu vou trabalhar aqui nele em outras coisinhas. Mas mesmo essas análises, assim, de a gente poder indicar o que é período seco, chuvoso, que a gente sempre faz ali no Excel. Então, tem que ajudar, né? Sim, eu já fui muito ajudado por muitas ferramentas que eu uso, então tem que retribuir um pouquinho também. Não, muito legal, cara. Parabéns mesmo, assim, acho que... E é um assunto tanto quanto complicado que eu tô até vendo, a Elisângela comentou, assim, muito claro e muito conciso, que você consegue trazer um assunto que dá margem para discussão, assim, mas ficou muito claro, assim, você mostrando, assim... Você já tem tempo trabalhando com isso, né? Você apresentou seu mestrado em 2023, pelo menos desde 2021, tem uns 5 anos que você está tratando dessa conversa, né? Sim, eram outras versões mais simples, assim. Mais recentemente que eu estou realmente montando com interface, assim, que até para quando eu preciso usar, dependendo, tem algumas coisas que eu faço na mão ali. Então, ter a interface ajuda bem, então eu estou montando, e tem muita coisa na matemática por trás ali que tem espaço ainda para a gente trabalhar. Então, e no caso aqui dos hidrogramas, volta aqui, a gente consegue ter essa percepção de que, por exemplo, aqui, né, que lá na região várias das bacias elas estão perdendo água, assim, tipo, você vê que lá nos anos 70 na ordem de 400 e hoje na ordem de 200. Então, são várias que estão assim, com essa média de uns 40% de perda. E isso é uma coisa que o dado mostra antes da gente começar a discutir e distribuir isso aqui em termos de geologia. Então, e dá para ver como lá no trabalho, deu para ver um pouco como que essa diferença entre o passado e o atual também, ela é um pouco variável de acordo com a região. Então, é muito dado, né? E realmente a gente fica perdido em algum momento. Então, se a gente consegue ir filtrando e tratando, o processo fica mais fácil. Então, esse tipo de comparação também, que a gente vê as bacias, né, para além das áreas, os volumes, então, tipo, sempre vai ajudando a montar o quebra-cabeça da hidrogeologia. Com certeza, com certeza. E pessoal que está aí, esse link que o Ednilson comentou, ele colocou no chat, tá? Assim, já está aí disponível aí também, para quem quiser utilizar, né? Valeu mesmo, Ednilson. Nada. Alguém tem alguma dúvida? Quer trazer essa dúvida aí para alguma discussão para o Ednilson? Chegamos às 9 horas também, né? Pode ter que acostumar, né? As aulas vão até 9h40, né? Tem um intervalo, né? Lógico que geralmente a gente dá um intervalinho aí, mas é mais ou menos esse pique aí. Ednilson, cara, agradecer você demais. Te pedir desculpa de novo por ter errado seu nome. Não, sem problema. Mas valeu, cara. Obrigado mesmo. Vou agradecer todo mundo que está aí presente, os professores, coordenação, os alunos interessados. Espero que a gente se encontre aí pelo curso, né? Quem está interessado aí, faça lá a matrícula, apareça aí, que tenho certeza que se tiver um gostinho aí do que os espera aí. Agradecer a todo mundo. Gente, obrigado mesmo, um grande abraço, boa noite. Boa noite. Beleza, Breno. Obrigado e boa noite a todos aí. Ednilson, boa aula, hein, cara? Muito boa. Obrigado.